Olá pessoal, eu sou Alfredo Velker, esse é meu canal de variedades. Eu vou falar aqui para vocês hoje um assunto muito interessante, que é pensar para ser livre. Por que eu estou falando isso? Porque tem um amigo meu que entrou numa seita, e para quem não sabe o que é seita, seita é um tipo de religião que diz que só ela está certa e que todas as outras estão erradas. E quando exclui assim todo o resto, com certeza isso é uma religião, é uma seita, e não a espiritualidade. Porque a espiritualidade, nós temos o exemplo do Mestre, Jesus. O que Jesus fazia? Jesus ia com os pecadores, com a prostituta, ele aceitava tudo. Ele não quer dizer que ele fazia o que eles faziam, mas acolhia e sabia que tudo foi criado pelo Pai. E o que faz com que algumas pessoas façam uma coisa ou façam outra, sim, é o livre-arbítrio. Todos nós temos livre-arbítrio. Então, o tema desse vídeo é pensar para ser livre. Eu, por muito tempo, eu baixei a cabeça para muitas pessoas, eu baixei a cabeça para amigo, para irmãos, para parentes, para pai, para patrão, e não precisa nunca. Nós somos um ser único, nós somos uma partícula do próprio Criador. E quando eu estava na religião, eu fiquei mais ou menos 20 anos em uma religião, que agora não precisa falar, talvez se alguém perguntar, eu posso falar, mas deixa aí no seu comentário. O que você acha disso? Eu seguia cegamente o líder. E depois que eu parei de sair por isso, porque eu acabei fazendo uma coisa pela minha liberdade, eles me viram quase como se fosse uma pessoa leprosa. Então eu vi quanta falta de amor. Prega amor, mas não exerce o amor. E quando eu saí dessa lavagem cerebral, dessa metamorfose, dessa coisa que fazem com a mente da gente, eu comecei a pensar e ser livre. Daí o mesmo material que eu lia, por exemplo, a Bíblia, ela continua valendo para mim. Jesus continua valendo para mim. Deus, muito mais, porque antes eu conhecia Deus de ver na instituição, agora não, de comigo andar o tempo todo. Então daí eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava antes. Por exemplo, na Bíblia está escrito assim: Deus não habita templo construído por mãos humanas, porque deles não precisa e não necessita. Claro, pense no lugar de Deus, ou se coloque no lugar do Criador, pois nós somos parte dele. Se você criou todas as coisas, como que uma criatura vai fazer um pequeno local e vai falar que ali é a sua morada? Se criou tudo, então o ser humano é muito limitado. E do mesmo jeito que ele quer colocar Deus num templo, numa casinha, numa religião, numa doutrina específica, como que vai ter várias doutrinas? Você vê ao longo do tempo a evolução da, do ser humano, do entendimento, como que vai caber numa só doutrina, num templo, numa casinha, alguém que criou tudo? Gente do céu. Então, comece a pensar para ser livre. Eu estou em estado meditativo agora, por isso que eu aproveitei para fazer esse vídeo, mas assim é um reflexo do que eu tenho vivido e do que eu tenho visto as pessoas passarem. Quando elas abaixam a cabeça, seguindo doutrinas pesadas, aí daí começa a sentir culpa, começa a abrir mão. E esse meu amigo é um cara tão legal, estudado, e ele está seguindo uma seita que não pode confraternizar, não pode ir em casamento, não pode ir em aniversário. Acreditem, quem é desse lugar sabe o que é. Então é um monte de proibição, e você acha que Deus criou tudo isso, toda essa natureza, tudo que criou para que as pessoas fizessem assim, ficassem reclusos a uma pequena casinha, a um pequeno templo? Vamos começar a pensar para ser livres. E Jesus era livre. Tanto que Jesus não frequentava uma igreja, não. Ele seguiu os princípios judaicos. Então, se a gente fosse ter uma religião, ia ser judeu. Porque Jesus seguiu os preceitos, mas nem por isso ele contestou um monte de coisa. Porque eles pregavam amor, a honestidade,
mas na realidade não era. E Jesus, ele mostrou que como é ser honesto, como é considerar todo mundo e como é saber a verdadeira espiritualidade, que é considerar todas as pessoas como irmãos. E se a pessoa ainda tá entregue no vício, em escolhas erradas, vamos tratar ele com amor e deixar. Ele fez a escolha dele. No momento certo, ele vai escolher e vai saber que tem que se amar. Que para ter uma vida legal precisa se amar, precisa se cuidar, precisa respeitar as pessoas, precisa orar, meditar, viver em paz e considerar as pessoas. E daí, com certeza, quando você se ama, você vai atrair pessoas que amam. Agora, se você começar a excluir, começar a condenar as pessoas, com certeza também vão te condenar. Então, vamos pensar para ser livres. E para encerrar esse vídeo, vou lembrar uma palavra que está lá em João, no Novo Testamento, que Jesus fala assim: eis que faço maravilhas, e virão homens que farão muito mais. Traduzindo, Jesus fez maravilhas que deixa a gente perplexo, mas nós temos a liberdade de fazer melhores escolhas, de fazer novas escolhas e, com certeza, começar a pensar para sermos pessoas livres. Vamos ser pensador livre, vamos viver melhor, mais feliz, mais tranquilo. Obrigado pela sua atenção, um abração.